E no programa anterior, continuamos a nossa aventura por Roma, essa cidade incrível, dotada de muita beleza e cheia de história para contar. Visitamos o Vaticano, que é considerado o menor país do mundo. E com certeza você ficou conhecendo muito sobre a sua história e curiosidades. E no programa de hoje, vamos continuar a nossa aventura por Roma. Vamos visitar alguns pontos turísticos imperdíveis que ainda não mostramos para vocês. E claro que vamos contar cada uma das suas histórias. Também vamos provar uma lasanha deliciosa. Por isso, continue conosco. Iniciamos o nosso dia com um pequeno almoço bem reforçado e logo de seguida fomos dar uma volta com a nossa motinha por Roma. E nós estamos aqui na Piazza della Independência, que é conhecida como Campos do Mal. E o porquê esse nome? Porque aqui era o cemitério das virgens, das sacerdotisas que cuidavam do templo Vesta, no Fórum Romano. Aquelas que escolhiam quebrar o voto de castidade eram punidas com execução, mas atenção que essa punição não deixava com que o seu sangue fosse derramado. Elas eram enterradas vivas, enquanto os seus amantes eram chicoteados até a morte no centro do Fórum Romano. Apesar desses episódios tristes acontecerem, eram raros, mas sim acontecia. Há várias provas, e vestígios que essas virgens, muitas virgens, perderam as suas vidas dessa forma terrível. E aqui estamos no Campos do Mal. Felicidade é você estar na Roma a 40 graus e achar uma fonte de água fresca. Isso é felicidade. A gente vê um monte de gente assim aglomeradinha, a gente já sabe que é uma fonte de água fresquinha. Grazie. Olha, eu até rimei. Olha só, o pessoal vem aqui. O Circo Máximo era uma arena utilizada para jogos e diversão, criada pelos antigos reis de Roma. Aqui atrás de mim é o Circo Máximo e logo ali é o Palatino. E estamos aqui no Circo Máximo, como vocês podem ver aqui atrás de mim. Esse é o maior e mais antigo de Roma. Corridas, aqui aconteciam as corridas tibigas, criado em um longo vale entre o Monte Aventino e o Monte Palatino, que está logo ali. O local era inicialmente uma pista arenosa, visitada por muitos espectadores que se sentavam no chão para assistir o espetáculo das corridas. Com o passar do tempo, o Circo Máximo foi formado por uma criação de divisória central e um portão de partida. Uma construção de pedra e introdução de arquibancadas permanentes de pedras também foi feito aqui. Na época, o imperador Augusto, o estádio oferecia um lugar para 150 mil espectadores. Obviamente, aqui era um local de diversão para o público.
As corridas de bigas aqui no Circo Máximo eram um espetáculo incrivelmente popular entre todas as classes sociais da Roma Antiga. Embora as apostas não fossem permitidas em público, as importantes corridas alimentavam uma substancial indústria, né? Que era bem privada de apostas, quase secreta. Mas isso não impedia as pessoas de poder apostar, não é mesmo? Haviam 4 estábulos de corridas principais, cada um com as suas próprias cores e considerável número de fãs fiéis, digamos assim. Acredita-se que as cores dos times dos estábulos eram para as estações do ano. Então, verde era para a primavera, azul celeste para o verão, vermelho para o outono e branco para o inverno. Cada uma consistindo em 7 voltas obrigatórias. Ou seja, eles faziam 7 voltas aqui, nesse lugar enorme, digamos assim, que eu aposto que antigamente era muito mais bonito, porque agora a gente só vê um terreno amplo, não é mesmo? Enfim, eles tinham que ser magrinhos, porque a carruagem era muito fácil sair do eixo. Então, era importante ser magrinho para também ir mais rápido. Atualmente, esse lugar aqui, que era o Circo Máximo, é utilizado para shows, eventos grandes, celebrações, espetáculos populares, de várias classes sociais, agora na Roma moderna. Gente, estão vendo ali atrás? Olha que legal, é uma guia e ela faz excursão com um grupo de bicicleta, conhecendo Roma. Atualmente, pode-se visitar as ruínas do Circo Máximo, porém, restam pequenas partes de sua estrutura. A grande área desacampada utilizada para os jogos tornaram-se espaços de lazer ao ar livre para os romanos. 3 minutos que a gente deixou a moto aqui no sol para buscar água. O banco fervendo, tá muito calor, né? Calor, tamo calor. Mas a gente segue. Com mais de 8 milhões de turistas internacionais por ano, Roma é a 3ª cidade europeia que mais visitantes atrai, atrás apenas de Londres e Paris. O Arco de Constantino é um arco triunfal de Roma, construído por ordem do Senado romano para comemorar a vitória do imperador Constantino sobre Maxêncio na Batalha de Ponta Milvia em 312. E nós estamos aqui na frente do Teatro di Marcello, que na verdade é uma mostra grátis do Coliseu, não é mesmo? Não parece? Este é o semicircular Teatro di Marcello, ou então Teatro di Marcello. E na verdade, esse era o maior e mais importante teatro da Roma Antiga, tendo capacidade de receber apenas 20 mil pessoas. Ele foi concebido durante o governo de Júlio César, mas foi concluído apenas no reinado do imperador Augusto. E o teatro foi dedicado a Marco Cláudio Marcelo, que leva o seu nome. E Marcelo, vocês estão se perguntando, mas por quê, não é verdade? Porque Marcelo era sobrinho e suposto herdeiro de Augusto, mas infelizmente morreu apenas com 19 anos, muito antes da sua inauguração, digamos assim, que foi em 12 a.C. E desde a concepção até a conclusão, o teatro levou mais de 30 anos para ser construído, né? E isso nos leva à conclusão de 2 coisas. Primeiro, os construtores eram muito mais eficientes naqueles dias e Roma não foi feita num dia. O Teatro di Marcello foi um antigo teatro romano a céu aberto, localizado em Roma e construído nos últimos dias da República Romana
para a realização de espetáculos de teatro e música. É um dos monumentos mais visitados em Roma por oferecer uma perspectiva única da reutilização de antigas ruínas romanas por edifícios posteriores, especialmente durante a Idade Média. E no programa de hoje, você está acompanhando a nossa viagem por Roma. E neste programa, pôde ver a nossa visita ao Circo Máximo. Contamos um pouco da sua história. E também pôde ver a nossa visita ao Teatro de Marcello. Por isso, continue conosco porque ainda temos muito o que mostrar. Muitos turistas, quando acabam de chegar a Roma, se confundem, pensando que o Teatro de Marcello se trata do Coliseu. Parece uma cópia em menor escala, mas se você olhar bem, vai ver que há diferenças, e grandes, entre o Teatro de Marcello e o Coliseu. E falando em Coliseu, saindo daqui do Teatro de Marcello, vamos dar uma passadinha para ver como está o movimento. Gente, a gente veio aqui de manhã, tudo bem, era 6, 7 da manhã, né? Mas não tinha ninguém, só o pessoal que sai pra correr e fazer exercício físico. Olha como tá agora. Vocês estão vendo ali? Aquilo ali é fila. Aqui, ali termina a fila. Mas a entrada é só do outro lado. Por isso é importante você comprar seu ingresso online, seja com guia, sem guia, compre tudo online, faça a sua reserva, porque senão você vai estar aqui, ó, nesse sol do meio-dia, nesse calor. E finalmente paramos para almoçar. Nossa, boa. Muito boa. Almoçando perto do Coliseu. A nossa dica é que você pesquise bem os restaurantes, porque infelizmente nós demos o azar de muitos restaurantes servirem comida congelada. Por isso, pesquise bem e desfrute da gastronomia de Roma. Deixa eu mostrar um restaurante para você. E depois de recarregar as baterias, continuamos a nossa visita por Roma. Com uma longa e interessante história nas suas costas, Roma é uma cidade que atrai visitantes de todo o mundo, graças aos seus impressionantes monumentos e restos arqueológicos procedentes da antiguidade. E com certeza você já percebeu que há infinitas razões para visitar Roma e se apaixonar pela cidade. Os museus capitolinos estão situados em 2 palácios, da Piazza del Campidoglio, e formam os principais museus municipais de Roma. A criação dos museus capitolinos começou com a doação de uma coleção de bronzes do Papa Sisto IV, em 1471, o que o converte em um dos museus mais antigos do mundo. O museu é composto por 2 imponentes edifícios, situados na Piazza del Campidoglio, o Palácio dos Conservadores, o Palácio Novo e 2 edifícios unidos através da Galeria Lapidaria, uma passagem subterrânea que atravessa a Praça Campidoglio sem a necessidade de sair dos museus.
Bom, agora a gente subiu até um ponto bem alto aqui de Roma e olha o que dá pra ver. Palatino. Olha aqui, o Palatino. Não, Palatino não. Fórum Romano. E lá atrás, vamos ver se eu consigo ver. Coliseu. Tá o Coliseu, tá aqui, ó. Ó o Coliseu aqui, ó. Esse é o Coliseu. E aqui é onde a gente teve aquele dia, Fórum Romano. Porque a gente tá à procura de uma fonte De água. Aqui E eu tem já encontrei tanta. duas. Só que fica dentro do Fórum Romano. Eu tô quase pulando o muro pra poder beber água. Aqui tem muitas fontes, mas quando a gente quer e tá com sede, Não some. acho. Olha ali onde tem uma, mostra. Consegue? Ela tá camuflada. Não, Porque não dá isso pra ver. daqui, antigamente, esse portão, era uma antiga entrada do Fórum Romano. Então tem ali um placar muito velho e essa fonte. Essa fonte. Então ali era a antiga entrada. E eu tô com muita sede. Muita mesmo. Encontramos. Aí vocês pensam que a água é comprada de tão gelada. Não, é daquela fonte. Onde a gente vai, Liriane? Para ali, para aquela coisa muito linda, que eu já vou falar tudinho pra vocês, tudo que eu descobri. O Monumento Nazionale e Vittoriano Emanuele II, conhecido também como Vittoriale, é um importante edifício situado na Piazza Venezia. O Monumento Nazionale foi inaugurado em 1911 para homenagear Vittorio Emanuele II, primeiro rei da Itália depois da unificação. Desde 1921, o monumento abriga a tumba do soldado desconhecido, um lugar onde brilha a chama eterna e que está sempre custodiado por 2 soldados. O colossal monumento de 135 metros de largura e 70 metros de altura está composto por dezenas de majestosas colunas coríntias e intermináveis escadas, tudo isso feito em mármore branco. Uma escultura equestre de Vittorio Emanuele, feita em bronze, preside o conjunto e 2 quadrigas guiadas pela deusa Vitória coroam o pórtico de 16 colunas. A base do monumento alberga o Museu do Ressurgimento, um museu dedicado à unificação da Itália, onde são expostas armas, bandeiras e outros objetos relacionados com este monumento, que, embora seja essencial para os cidadãos italianos, não é muito interessante para os turistas. O Monumento Nazionale a Vittorio Emanuele II é um dos edifícios mais chamativos de toda a cidade. Suas impressionantes dimensões e o brilho do sol refletido no seu mármore branco faz com que seja o foco das fotografias de milhares de turistas todos os dias.
sabia que Roma é uma das cidades mais importantes da história da humanidade, exercendo uma influência sem igual no desenvolvimento da história e da cultura dos europeus durante milênios e na construção da civilização ocidental? E nós estamos aqui no Largo de Torre Argentina. Exatamente, aqui atrás de nós está 4 templos romanos e ruínas do Teatro Pompeu. Os historiadores acreditam que tenha sido nesse local onde Júlio César foi assassinado em 15 de março de 44 a.C. Júlio César foi assassinado por um grupo de senadores que fizeram essa trágica, nada menos, nada mais que 23 facadas. Foi assim a morte de Júlio César. E a lenda diz que as últimas palavras de Júlio César foi: "Até tu, menino", quando ele se deu conta que o amigo dele, Brutus, também o tinha traído juntamente com outros homens próximos. Em 1689, o famoso dramaturgo inglês William Shakespeare escreveu uma peça que intitulou de A Tragédia de César. E isso imortalizou César para sempre. E uma curiosidade é que essas ruínas também abrigam mais de 150 gatos, que são cuidados todos os dias por voluntários. E no próximo programa, vamos continuar a nossa rota por Roma. Você irá conosco em busca de novas descobertas, histórias e curiosidades de Roma.